Se queremos contaminar a vida com poesia, é melhor usar a técnica romântica do estranhamento, descrita assim por Tieck. Nós deveríamos apenas uma vez tentar tornar estranho o comum, e ficaríamos surpresos de constatar quão próximo de nós estão algumas aprendizagens, algumas surpresas que buscamos no longínquo que nos cansa. O fantástico das utopias está frequentemente pertinho dos nossos pés. Nós deixamos de vê-lo porque nosso telescópio o esconde. O que é esse telescópio que o Tieck está falando aqui? E o que isso tem a ver com o cinema? Mais um Citações aqui no canal, quadro que há muito tempo eu não faço. Falei que eu ia iniciar um quadro trazendo citações de livros específicos e fiz 2 dessas citações e nunca mais voltei porque vocês não deram engajamento. Eu tô dando mais uma chance pra esse quadro, hein? E o livro de hoje é esse aqui. Romantismo, uma questão alemã, de Rüdiger Safran, que é um livro que eu indiquei pra vocês recentemente lá no Instagram. E segue lá no Instagram, inclusive. Eu criei um destaque lá no Instagram indicando os livros para além de cinema, mas que podem, de alguma maneira, também contribuir com o seu estudo sobre cinema. E aqui, as citações de hoje é sobre romantismo, que, pra quem não sabe, é uma das minhas especialidades, é o tema da minha dissertação, como o romantismo forma o território alemão no Terceiro Reich, se é que há alguma influência nesse sentido. Mas o romantismo é um movimento especificamente e extremamente condicionado por uma filosofia estética que vai ser fundamental para o estudo também de cinema. Afinal, cinema é arte. Mas antes de a gente discutir essa citação aqui do Tieck e como isso pode influenciar nosso pensamento sobre cinema, eu vou pedir para você contribuir e ser patrocinador desse canal. Então aqui em cima vocês estão vendo o QR Code que vai levar você para a página do Apoia-se aqui do canal Felipe Leão, e lá você pode contribuir com a quantia que lhe for conveniente, que você pode ajudar na produção de conteúdo independente, opinativo e crítico, que você sabe que é sempre muito difícil de receber patrocínios. Então seja você um patrocinador e faça com que isso aqui seja possível. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui? Bom, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente fala de romantismo, a gente está falando de um movimento filosófico que surge em reação a um outro movimento contemporâneo a ele, o iluminismo. Mais especificamente, quando o romantismo surge em reação ao iluminismo já em suas fases finais, digamos assim. O iluminismo ele ganha muita força no contexto ali do século XVII, XVIII, e o romantismo surge no século XVIII, XIX, no final do século XVIII, e o século XIX sendo o auge, digamos assim, da produção filosófica romântica. E mais especificamente, a gente está falando ali desses anos finais, dos anos 1700, em que começa a surgir um desencantamento, digamos assim, com essa filosofia iluminista, onde a razão é posta num pedestal. E aqui eu tô dizendo isso sobre a figura do que diziam os românticos, que diziam que o iluminismo carregava uma ditadura da razão. E essa ditadura da razão levaria a humanidade à barbárie, segundo os românticos. E esse final do século XVIII causa esse desencantamento inicial nas pessoas, justamente porque esse final do século XVIII é marcado por crises econômicas intensas, somado a guerras, que retiram das pessoas a ideia proposta pelos iluministas de que o avanço tecnológico, o progresso, necessariamente traz também um progresso humano, traz um progresso social. E esse desencantamento provocado por essa descrença materialmente percebida pelas pessoas faz com que essas pessoas voltem ao obscuro. Veja só, o pensamento iluminista, e aí isso se reflete na literatura, isso se reflete nas histórias, isso se reflete na arte, no contexto em que o iluminismo, enquanto modo de pensamento hegemônico, estava em vigor, tinha como princípio justamente responder ao que é oculto. Então veja só, no período iluminista, as histórias contadas tinham como forte apreço no mistério um fator fundamental. Só que, diferente do que acontece no romântico posteriormente, o mistério, o obscuro para o iluminista, servia muito mais como um impulso para a resposta, ou seja, o mistério surge em determinada história para ser respondido, para dar luz ao mistério através da razão, do que, de fato, o elevamento das propostas
do obscuro. Ou seja, onde o obscuro se manifesta para além daquilo que pode ser respondido pela razão. Então veja só, por exemplo, tudo isso abala a confiança no pensamento esclarecido que simplifica demais as coisas. E por pensamento esclarecido, a gente está falando justamente dos pensamentos iluministas, que surgem justamente para dar luz ao que é obscuro. O romântico, portanto, deseja emergir novamente a dúvida, emergir novamente o obscuro e, portanto, as sensações, as emoções, as pulsões. E, portanto, não mais controlá-las. E nesse sentido, inclusive, a gente começa a entender como os melodramas ganham muita força nesse contexto. Na literatura romântica, o melodrama ganha muita força. E uma das características fundamentais do melodrama, e que tem aula sobre melodrama onde? Lá no Introdução ao Cinema, é justamente pôr em contraposto dialeticamente razão e emoção. E por que isso existe? Porque o melodrama é um movimento que se populariza no contexto do romantismo em reação ao iluminismo. Essa razão que impera sobre o sujeito, que, porém, tem na emoção algo que supera a racionalidade. Então, no Sturm und Drang, que é um movimento pré-romântico, o qual Goethe foi fundamental, surge o sofrimento do jovem Werther, que é um homem que se apaixona por uma mulher que ele não deveria se apaixonar, porque esse é um amor proibido, esse é um amor impossível. As histórias de amor impossível são inúmeras, contadas inclusive na história do cinema. E a gente começa a entender de onde elas vêm, por que elas surgem. E aí, inúmeras desses filmes a gente pode mencionar. Só que qual é, fundamentalmente, e por que isso está intimamente relacionado a esse conflito entre razão e emoção, entre romantismo e iluminismo? É a história de um amor impossível. Racionalmente, aquele homem não pode se apaixonar por aquela mulher. Só que a razão, ao contrário do que os iluministas propõem, elas não imperam sobre as emoções dos sujeitos. O sujeito até pode desejar controlar essas pulsões, controlar essas paixões, mas essas paixões, muitas vezes, sobreporão a razão. Ou seja, por mais que se deseje controlar através dos princípios do pensamento iluminista, o desejo, a paixão, aquele homem permanecerá desejando aquela mulher, a ponto de não suportar mais a sua vida sem tê-la. Sturm und Drang, portanto, e aí a tradução para isso é tempestade e ímpeto, olha só o nome do movimento, tempestade e ímpeto, onde o ímpeto, as pulsões, são muito mais relevantes do que a razão imposta por esse pensamento anterior. Aquele homem, aquela sociedade, aquela cultura, o seu meio, impera sobre ele na condição de que ele não pode estar com aquela mulher. Mas ele deseja tanto aquela mulher que ele prefere não viver no mundo que impede ele de tê-la do que viver nesse mundo. Inclusive, o mito que surge a partir de O Sofrimento de Jovem Werther é que, depois do lançamento do livro, que vira um grande sucesso comercial, é que, de fato, se espalha uma grande onda de suicídios na Europa depois desse livro. Inclusive, uma outra curiosidade, Frankenstein, de Mary Shelley, também um livro realizado no contexto do romantismo, um livro romântico, portanto, essa literatura gótica, essa literatura de terror, está intimamente relacionada ao contexto romântico. Inclusive, minha crítica a Frankenstein, do Guilherme Del Toro, eu falo muito sobre isso, caso vocês queiram conferir, para além da crítica, eu dou todo esse apanhado histórico também sobre o livro da Mary Shelley, vão lá conferir a minha crítica ao filme. Um dos livros que o Frankenstein lê, o monstro de Frankenstein, melhor dizendo, lê, é O Sofrimento do Jovem Werther. Então veja que a estrutura narrativa dos melodramas românticos está posta sobre a ótica da emoção e da razão sendo postas em conflito, onde essa emoção deseja sobrepor a razão. E a razão, que é o meio, tá sempre tentando controlar essas emoções. Pegue filmes como Tudo que o Céu Permite, do Douglas Sirk, por exemplo, onde a cultura, onde a racionalidade que impera sobre aqueles sujeitos é uma mulher mais velha não pode se relacionar, uma mulher mais velha, mãe de família, não pode se relacionar com um menino mais novo, mas ela quer, ela deseja, ela ama, ela está apaixonada. E isso cria o conflito razão e emoção entre esses dois. As Pontes de Madison, mais um desses filmes que propõe essa ideia. Essa mulher casada, mãe de família, família tradicional, mas um forasteiro chega na cidade e ela se apaixona, ela se relaciona e ela tem que decidir entre viver a aventura e, portanto, as suas paixões ou permanecer na cultura. E aí, o que acontece? Só a história diz. E aí, seguindo a citação,
Os românticos terão a ambição de preparar o pensamento e a imaginação para o monstruoso que há em nós e em torno de nós. Começa-se a duvidar que o progresso traga sempre o melhor. E aí, nesse contexto, a literatura ganha um aparato fundamental. E aí, veja só como o romantismo é um movimento extremamente estético. Como ele concebe a realidade a partir de uma noção estética. A gente está falando de século XVIII, XIX, final do século XVIII, início do século XIX e entrando pelo século XIX. Momento esse em que vemos surgindo a ascensão de uma burguesia industrial. Uma burguesia industrial, como vocês bem sabem, burguês não trabalha, né? E, portanto, o burguês, digamos assim, tem ócio, tem tempo. E a quem pertencia o tempo antes? Olha só qual é a grande questão, e isso está intimamente relacionado à perspectiva de luta de classes. A quem pertencia o tempo? Que é uma das coisas mais fundamentais nessa disputa de classes. A quem pertencia o tempo antes do capitalismo industrial? Da aristocracia. E se antes só pertencia à aristocracia o tempo, quem tinha o poder de ler? A aristocracia. E nesse sentido, a leitura era um ato quase que exclusivo dessa classe social. A ela pertencia a leitura e, portanto, os livros eram feitos para essa aristocracia, para uma determinada classe social que tinha a capacidade de ler em língua oficial. E aí a gente tá falando de latim, a gente tá falando das línguas oficiais. Então, evidentemente que livros já eram feitos, mas a tiragem de livros era muito menor do que o que começa a surgir a partir do capitalismo industrial. E por quê? Mais uma vez, ascende uma nova burguesia, uma burguesia industrial que passa a ter tempo, ócio, e veja só, muitos autores românticos vão proclamar na direção justamente desse ócio, da possibilidade de ter ócio, e quando a gente tá falando isso, a gente tá falando da burguesia e não do trabalhador. Explode o número de leitores na Europa, explode junto a isso o número de tiragem de livros e de lançamento de livros, ao ponto de, entre 1780 e 1790, o número de livros lançados na Europa ser o mesmo número de livros entre 1700 e 1780. Isso tudo documentado nesse livrinho aqui, tá? Ou seja, o número de lançamentos multiplica absurdamente na medida em que surge esse capitalismo industrial e essa nova burguesia industrial nesse contexto. Impulsionada pelo romantismo. E por que impulsionada pelo romantismo? Porque, para além disso tudo, os românticos impulsionam toda uma perspectiva de resgate da cultura nacional. Então, toda essa ideia, inclusive, da formação dos estados nacionais, etc., está intimamente relacionado ao romantismo enquanto busca de uma cultura. Shakespeare vai ser resgatado pelos românticos, enfim, muitos desses autores que são celebrados até hoje, muito disso foi em razão desse século XVIII e XIX e os resgates dos românticos. Herder vai ser um dos filósofos fundamentais nessa busca da antropologia e da cultura das nações. E nesse sentido, a língua vai ser um dos fatores fundamentais para a consolidação de um ímpeto nacional, da noção do que é o ser eu, do que é ser italiano, do que é ser alemão, do que é ser português, do que é ser francês. A língua vai ser um desses fatores fundamentais. Só que antes, a leitura pertencia a uma determinada classe social, a aristocracia, que lia em língua oficial. A partir do surgimento do romantismo e da expansão da leitura para essa burguesia ascendente, nós passamos a ter livros escritos em língua vernacular e, portanto, a língua falada, o que ajuda a explicar por que os livros impulsionam nesse momento e passam a ser lidos por mais pessoas. Sobretudo por mulheres, diga-se de passagem. E por isso que o melodrama, inclusive, vai ser um gênero fundamental nesse contexto. E muito por isso também se explica por que as pessoas acreditam até hoje que o melodrama é um gênero tipicamente feminino. Que é uma grande baboseira. Mas se explica historicamente por ser um gênero que surge num contexto em que essa burguesia industrial ascende e as mulheres têm mais tempo e passam a ser também letradas. Em casa, ficam lendo. E assim entendendo toda a questão envolvendo o machismo estrutural e etc., que envolve a sociedade desde o capitalismo industrial, desde sempre, na verdade, né? E a gente entende também como muitas autoras começam a surgir nesse momento também. A Mary Shelley, por exemplo. Enfim, outras muitas autoras nesse contexto. Mas veja só, onde eu quero chegar com vocês sobre isso? Olha só essa citação aqui.
Eu falei pra vocês que a leitura começa a ser algo fundamental nesse momento, a leitura multiplica, expande nesse contexto de romantismo, mas dentre os tipos de livros que surgem nesse contexto, mas o tipo de livro, o tipo de literatura que surge nesse século XVIII e XIX é considerada pela antiga classe social dominante, portanto a aristocracia, como uma literatura rebaixada. Uma literatura feita para uma classe social inferior, que é a burguesia. A burguesia, para a aristocracia, emporquece a arte. Bem como essa burguesia deseja se aproximar da aristocracia, da antiga classe social dominante. Você entende como existe uma espécie de simbiose nisso? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a aristocracia entende que detém consigo o que é a verdadeira arte. A burguesia ascendente enquanto classe social dominante nesse contexto, para se manter enquanto classe social dominante, precisa também dominar, portanto, a cultura. E nesse sentido, deseja dominar as práticas também culturais daquilo que antes era da aristocracia, e dentre elas a literatura. Só que para a aristocracia, essa tentativa de se apropriar de uma literatura da classe dominante significa um emporcamento do que é a literatura da classe dominante. E aí, o melodrama, o horror, o gótico seriam um emporcamento da verdadeira arte. E aí veja só por que até hoje... Veja só por que esse vídeo aqui é importante pra gente estudar cinema. Porque até hoje o dito cinema de gênero é considerado menor, menos importante do que os outros. Porque ele é um emporcamento do que é a verdadeira arte concebida por uma classe dominante. Historicamente, até hoje. Por quando que o terror consegue ser verdadeiro? Quando ele se aproxima do drama. Ele só consegue ser concebido como arte de verdade quando ele é dramático. Quando ele é diretão, quando ele é frontal, quando ele é horrorzão, quando ele é gore, aí ele não é. E a mesma coisa vale pro melodrama. Direto, sensível, simples. Bom, não é dramático o suficiente. Não é complexo o suficiente como o verdadeiro drama. Como Shakespeare e etc. Né? E que literaturas rebaixadas eram essas que surgiam nesse contexto? Para além do melodrama, para além do horror, a gente tem as fantasias. Então, mais um gênero que é extremamente renegado até hoje no cinema. Hoje em dia, mais ainda, né? Hoje em dia a gente nega a fantasia ao extremo. Hoje em dia só dá pra conceber o que é verossímil com a realidade se o filme propor um estilo realista. Mas as fantasias, sobretudo das fantasias sobre sociedades secretas, ganham força na literatura desse momento histórico. Então veja só. Fantasias sobre sociedades secretas e complôs secretos agitavam o público de tal maneira que nós, hoje em dia, sob a histeria do terrorismo e das teorias conspiratórias, podemos bem imaginar. Olha só, pra gente entender a estrutura dessas literaturas e a gente entender como isso influencia o cinema até hoje de alguma maneira. Esse tipo de romance reflete um esquema estereotipado. Uma pessoa inofensiva cai numa teia misteriosa. Ou seja, é aquela pessoa que estava no lugar errado na hora errada. Os filmes do Hitchcock fazem muito isso, né? Então uma pessoa estava no lugar errado na hora errada e de repente ela está numa teia de envolvimento num crime ou em alguma outra coisa. Psicose, por exemplo, né? A mulher rouba o dinheiro e de repente ela se vê em volta de um crime, em que ela vai ser a vítima de tudo. Ou então a gente pega um filme como A Morte num Beijo. Um homem está andando de carro por uma estrada, uma mulher para na frente do carro, pede para ele parar. Essa mulher entra no carro e, de repente, esse homem se vê envolto numa grande conspiração global. Numa conspiração que envolve uma dinâmica política internacional num contexto de Guerra Fria. A gente pensar em O Mistério de Silver Lake. Um menino que vigia a vizinhança, vigia a vizinha e que está encantado por ela, sem tratação por ela. Em determinado momento, quando se aproxima dessa vizinha, ele entra num jogo de conspiração da indústria da cultura dos Estados Unidos. Janela Indiscreta, a mesma coisa, por exemplo. O homem vigia a vizinhança e de repente se envolve num crime. Ou então a gente pega até filmes como De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Um casal se relaciona e de repente ele descobre que a mulher dele sente tesão. E a partir disso, enquanto ele vai vigiar e tentar descobrir o que está acontecendo, ele se vê em volta de uma sociedade secreta
no sexo, sabe? Esse tipo de romance reflete um esquema estereotipado, uma pessoa inofensiva cai numa teia misteriosa, é perseguida, pessoas que parecem tudo saber sobre ela cruzam seu caminho, lentamente, parece que caiu na rede uma organização invisível. Olha aí o de Olhos Bem Fechados. É comum que uma bela mulher seja usada como isca. Olha aí a Femme Fatale, inclusive, que tá, por exemplo, tanto em De Olhos Bem Fechados, como em A Morte Num Beijo. Essa mulher que para na estrada do carro e, de repente, essa mulher que é isca pra isso tudo, que faz o carro parar, faz com que esse homem esteja envolvido em tudo que tá acontecendo nessa grande intriga internacional. A ameaça junta-se o doce segredo. E aí, em De Olhos Bem Fechados, o segredo da sociedade secreta. Em A Morte Num Beijo, a maleta que precisa ser aberta, o que tem dentro da maleta, enfim. Pode ser que o protagonista penetre a Irmandade. De Olhos Bem Fechados. Talvez até seus mais recônditos calabouços. Ele vê lá faces brancas, os buracos negros, com luz bruxuleante. Por vezes ele é iniciado nos mistérios de uma sabedoria secreta ou de uma intenção escondida. Conhece os líderes, mas jamais o maior deles. Então percebe como o romantismo, enquanto movimento, cria bases para muito do que o cinema contemporâneo vai fazer, do que o cinema como um todo vai fazer desde o seu surgimento, né? E aí, eu vou trazer aqui mais uma citação agora do Novalis, que vai ser um outro poeta muito importante do romantismo alemão. Ao dar o que é comum, um sentido elevado, ao que é usual, uma aparência misteriosa, ao conhecido, a nobreza do desconhecido, ao que pode parecer a aparência do infinito, assim eu os romantizo. Ao dar o que é comum, ao que é explicado, ao que é aparente, ao que é conhecido, o desconhecido, o mistério, o obscuro, assim, Novalis e os românticos romantizam a realidade. E aí, por que isso acontece? E aí, nas palavras do Schelling, que é um outro autor romântico, o pensamento iluminista tirou do homem, da humanidade, os pavores do mundo objetivo. O mundo objetivo entrega a nós pavores. E a razão, enquanto empreendimento filosófico, falseia que esses pavores não existam. Então, as palavras mais exatas de Schelling são as seguintes: o ousado empreendimento da razão, tirando da humanidade os pavores do mundo objetivo. E aí a gente chega num método fundamental para os românticos e que seria fundamental também para o cinema, enquanto estrutura narrativa, estrutura de roteiro, inclusive, que é a ironia. E aí, é a gente entender o que é a ironia, né? Porque a gente pode compreender esse artifício de inúmeras maneiras. E os românticos fazem uma inversão romântica. A ironia era considerada até então como uma figura retórica colocada em algum lugar entre o humor, a zombaria e a sátira. A ironia tá um pouco nesse lugar aí. Inclusive, muita gente coloca a ironia como um fator fundamental, por exemplo, da comédia britânica. Só que a ironia romântica, sobretudo a ironia romântica alemã, ela se distingue dessa ironia dita comum, da sátira, da zombaria, do humor proposto, por exemplo, pela comédia britânica. E principalmente, a ironia também é conhecida historicamente pela ironia socrática, ou seja, só sei que nada sei, onde se pressupõe a ideia de que um determinado interlocutor leve a sério o saber do outro, a ponto de... o suposto saber do outro, a ponto de fazer com que esse outro se envolva a tal modo em sua própria presunção, que esse, afinal, teria em algum momento de reconhecer o seu vazio. Só sei que nada sei. E a partir desse momento eu escuto o outro a ponto de fazer com que ele perceba a sua própria ignorância frente ao assunto. A ironia romântica de nada tem a ver com isso. A ironia romântica não vai na direção de buscar a verdade sobre determinado assunto. Ao contrário, ela busca inverter essa lógica. Ou seja, é trazer do que é conhecido a beleza do que é desconhecido. Portanto, mais uma vez, uma presunção estética. Beleza. A concepção da beleza em torno do mistério, do obscuro, e não mais naquilo que é conhecido, aparente, daquilo que carrega ordem. A beleza pretérita ao românticos está inserida sob a perspectiva da ordem, do que é aparente, do que é retilíneo. A beleza romântica está inserida sob a perspectiva do que é obtuso, do que é misterioso. E nesse sentido, trazer do que é conhecido a beleza
do desconhecido. E aí, historicamente, isso se apresenta. Por exemplo, no caso de Frankenstein, de Mary Shelley, a gente tá falando de um livro que trata da história de um cientista que deseja desafiar a vida. Um cientista que deseja se transformar em Deus. E criar a vida por si. Ou seja, a Mary Shelley, de alguma maneira, está discutindo a ciência de seu tempo. O método científico. E como método científico, como artifício, como ferramenta, em último grau, desafia algo que está para além da razão. E qual o resultado do homem desafiando a natureza? Pra gente não usar só a palavra Deus. Desafiando a natureza. É o monstro de Frankenstein. A criação do monstro. Ele é fruto da discussão teórica de seu tempo. E aí toda a discussão sobre o que significa o monstro Frankenstein, eu peço mais uma vez que vocês vão lá na crítica de Frankenstein. Mas se a gente for pegar pro cinema, por exemplo, se a gente pegar o Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme que discute muito essa perspectiva obtusa, misteriosa, que traz o romantismo, o expressionismo alemão, tem aula sobre expressionismo alemão no Introdução ao Cinema também. Lá nós temos o quê? Nós temos um cientista, um psicanalista que chega na cidade, um hipnólogo que chega na cidade, e esse hipnólogo controla uma figura, o que seria o seu monstro, o Césare. E ele faz com que o seu monstro mate pessoas, controla o seu monstro a matar as pessoas na cidade. De alguma maneira, o Gabinete do Dr. Caligari seria o prenúncio do que seria o fascismo. Na medida em que o Gabinete do Dr. Caligari surge num momento de crise econômica e política na Alemanha da República Weimar. O expressionismo alemão é um movimento surgido nesse contexto de crise, né? E em momentos de crise se compreende a possibilidade de surgimento de um movimento de massas que possa levar a sociedade à barbárie, como foi o fascismo. Isso é histórico. E o Gabinete do Dr. Caligari é um prenúncio, mas um prenúncio não como se ele fosse, adivinhei o surgimento do nazismo. Não. É compreensível historicamente que isso possa acontecer em momentos de crise. E do conhecido, e portanto da ciência, da hipnose, da psicanálise, da psicologia, do que é conhecido enquanto método popular naquele contexto na Alemanha, na década de 20, a psicanálise estava em alta, o expressionismo alemão traz a beleza do desconhecido, o medo que existe do desconhecido. A gente pega Pulse, do Kiyoshi Kurosawa, a mesma coisa. A internet estava em alta, mas o que a internet pode trazer? Eu trago do que é conhecido, a beleza do desconhecido. E se a internet for o intermédio entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos? E aí a gente vai entendendo como a figura do monstro, e aí, portanto, também dos espíritos, os filmes japoneses trazem muito essa figura do espírito como a figura do monstro, está intimamente relacionado ao contexto, ao momento em que eles são representados. A gente pega Godzilla, por exemplo, é um monstro que surge do conhecido para trazer o desconhecido. Do conhecido, portanto, a bomba atômica, a ameaça nuclear, que é a ciência moderna, eu trago o desconhecido. O monstro que surge e o símbolo que surge dessa manifestação racional do mundo. Eu emerjo a pulsão da razão. Enfim, isso aqui foi só um apanhado pequeno sobre o que significa isso tudo. Curtiram o vídeo?